E observo em mim e nas pessoas que eu vejo fazendo cinema, quando você encontra aquela turminha que tá filmando, tá toda tranquila, felizona com seu filme, você já garante, esse filme é ruim. Porque o verdadeiro cinema é angustiante. Tipo isso, né? É um parto, né? Não tem parto É, suave, né? exatamente. Se tá legal, é porque não tá rolando. 4 anos atrás, eu não queria mais fazer cinema não. Gente, eu faço esse esforço todo para fazer as coisas bonitas. Elas acontecem, elas florescem e o resultado é violência? Ficou um pouco sem sentido, sabe? Bastante, assim. Tem algo forte no destino da pessoa, no meu caso de fazer cinema, porque sendo mulher, brasileira, e você cismar com um negócio que é quase impossível. E você cismar de tal maneira, com tal comprometimento, que você torna possível ao longo de 3 décadas. Essa é a Ana Mui Laerte, diretora, produtora e roteirista de cinema, premiada nacional e internacionalmente por filmes como Que Horas Ela Volta, Alvorada e Durval Discos. A Ana é conhecida por seus trabalhos que, além de contarem histórias fascinantes, ajudam a desconstruir as falácias da nossa sociedade racista, machista e classista. E por isso mesmo, ela é tão admirada e atacada. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade. Da expressão artística e criativa como um meio de revelar e nos conectar com a nossa essência. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocriativa.com. Tô te falando que eu quero sair daqui, entendeu? Não é melhor mesmo. Não falei desde o início. Isso não tá dando certo, não. Não tá mesmo, não. E eu avisei. Não sei onde é que tu aprendeu essas coisas, fica falando, não pode isso, não pode aquilo. Tava escrito em livro, como é que é? Quem te ensinou? Tu chegou aqui e ficaram te explicando essas coisas? Isso aí ninguém precisa explicar, não. A pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Tu parece que é de outro planeta. Tô sabendo. Tô nasce sabendo. A Ana é uma artista que tem a capacidade de revelar histórias. As histórias por trás de seus personagens e revelar as histórias que são contadas para a gente se entender como sociedade, ou para não se entender como sociedade, já que ela fala justamente sobre essas desigualdades estruturais que nos afastam de nós mesmos e uns dos outros. Vamos falar muito nesse episódio sobre a construção e desconstrução desses mitos e dos protocolos aos quais somos submetidos, e que limitam a percepção e a vivência da nossa plena potência como seres humanos. A primeira cena que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação mostra bem essa missão que ela e sua obra compartilham. A primeira coisa que foi a vocação me veio a cena do Fellini, do Rex, do navio Rex no Amarcord, que foi quando eu pirei, assim, falei, meu Deus, que é isso? O que se pode fazer com isso? Quis fazer cinema. Mas essa não é, na verdade, já foi um reconhecimento da profissão. Se eu for andando para trás, eu acho que, na verdade, o senso crítico, né? Quando você vê cenas muito pequena e que você percebe que tem algo errado com aquela realidade, que tem mentira envolvida. Especialmente em família mesmo, muito pequena. Quando minha mãe mentia, por exemplo. Eu falava, ela está mentindo, eu vou fingir que estou acreditando, mas aquilo foi me dando, eu não vou falar nada, mas foi me dando um espaço interno de justamente dar 2 passos para trás e olhar a cena de fora, assim. Se for nesse sentido, acho que foi bem pequena mesmo, tipo 5 anos. Como se você quebrasse a quarta parede da, da sua vida É. familiar. Nunca tinha pensado isso, mas agora você falou, acho que sim, porque isso, porque para mim o cinema é um pouco isso, dou uns passos para trás e olha a mesma cena que tu não tá olhando como se fosse normal, e vendo layers além, né. Eu acho que sem dúvida, se é perguntando assim, acho que isso
foi me gerando um lugar interno solitário, né. Quando você percebe que sua mãe tá mentindo quando você é muito pequena, não é uma coisa legal. Você vai perdendo o espaço ali do grupo. Mas, por outro lado, você vai ganhando um espaço individual, né. E esse espaço é o espaço da escrita, sem dúvida. Você sai da peça, né? Você, você Exatamente, sai de atriz para diretora, né? Ou para roteirista, para alguém que tá ali. exatamente. E na época, sendo criança, obviamente eu não tinha noções de nada filosóficas, que hoje eu já posso dizer que tenho, de que a sociedade é um teatro, né. São regras sendo cumpridas ou não, mas existem vários protocolos, a gente vive dentro de protocolos, né. Então acho que um pouco escrever tem a ver com quebrar esses protocolos, ou mostrar que eles existem pelo menos, né. É, no seu caso, com certeza. Não diria que todo mundo tem essa conexão com a escrita. É, Mas pra mim isso eu acho que é o central. quando a gente olha o teu trabalho, até o tipo de posicionamento político que você tem no teu trabalho, acho que ele também passa por esse compreensão da mentira da sociedade, né? Sim, com certeza. Acho que isso é meu grande "uou", porque acho que talvez agora falando com você, eu nunca tinha pensado isso. Eu ter percebido isso muito cedo e sem instrumental nenhum para entender, isso gerou realmente essa visão, né, da repetição, né, que as pessoas vivem sem perceber, né. Eu acho isso o maior drama humano. O quê? Você viver dentro de protocolo sem perceber que é um protocolo, achando que é você, achando que é pessoal. É, todos os protocolos, desde classe, raça, falando dos mais óbvios. E gênero, por exemplo, a questão de ser mulher. Eu só entendi, né, aquilo que a Simone de Beauvoir fala, sempre falou, ser mulher, não, você não se nasce mulher, se torna, que eu acho que tem a ver com essa questão do protocolo, né? Você nasce, é um bebê lá na maternidade, todo mundo igual. Aí já chegou em casa, já botou a roupinha rosa, daqui a pouco brinco, daqui a pouco menina educada não fala alto, menina educada não fecha a perna, aí vai. A menina, tá pronta para casar. Aí é um monte de coisa que vai indo, quando você tá com 15 anos, você já tá totalmente dentro de um protocolo de gênero. Tô falando de gênero, mas isso vale para tudo. Raça também, de classe também. E também de família e de nacionalidades, né? Brasileiro toma café, inglês toma chá, bom. O inglês acha que ele adora chá, o brasileiro acha que ele adora café. Mas se eu tivesse nascido na Índia, eu não tomaria café. E a gente se identifica com essas coisas como sendo pessoais, né. Eu sou mulher, eu uso saia, eu sou brasileiro, eu tomo café, eu sou de uma certa classe, eu como de um jeito, e a gente chega a um ponto que você está tão identificado com esses protocolos que você realmente acha que você é aquilo. E todo mundo vive nesse teatro, né. Só que chega em alguns momentos da vida de crise, em geral, que você não é isso. E aí, dá-lhe pedalar para entender tá por baixo de tudo isso. É como se fosse, na sua visão, protocolos que impedem ou o autoconhecimento ou essa individualidade da pessoa de florescer, né? Certo? Totalmente, Um aprisionamento, né, pelo protocolo. totalmente. Você sabe que eu vivi uma crise em 2015, depois do sucesso do Que Horas, que também eu não sabia. Uma das coisas do protocolo de gênero é que você tem um limite, que na Europa eles chamam de teto de cristal, que é em cima da cabeça, que toda mulher tem esse teto, que é transparente, você não vê, mas se você subir além dele, você vai se cortar. Eu não sabia disso, não sabia de nada disso. O meu filme fez um sucesso acima do normal para a diretora mulher e eu sofri muita violência, hoje chamo de gênero. E aí, enfim, entrei numa crise, porque imagina, trabalhei já com muito diretor homem que fez sucessos similares e nada disso aconteceu para eles. Eu fui entendendo, e muito com a ajuda das europeias mesmo e das americanas, que tem isso muito claro. Isso em 2015. E aí eu entrei numa crise e fui parar em estudar uns filósofos de não dualidade, filósofos indianos, não sei se você conhece, que é uma linha filosófica indiana que é ligada à meditação e tal, mas não é ligada à religião. Tem um mestre que é o Nisargadatta Maharaj, que ele fala uma coisa muito interessante que eu demorei muito para entender, que tem a ver com isso que a gente estava falando. Ele fala: tudo que a gente pensa, a gente acha que é pessoal.
que está acontecendo dentro da gente de forma pessoal. E tudo que está acontecendo fora, a gente entende como o mundo. E na verdade é o contrário. Eu demorei muito tempo para entender o que Eu que ele também. quis. Eu também tô demorando. Todo pensamento, na verdade, é cultural, baseado justamente. Começar, Uhum. você pensa numa língua portuguesa porque você nasceu aqui. Aí você pensa em termos de gênero, em termos de classe, em termos. Tudo isso é herdado. Nada disso é original. Mas o que está acontecendo aqui agora, eu na frente de um computador, aqui na minha casa, com a minha cachorrinha branca do lado, isso é de fato a minha vida. Isso de fato é o que eu tenho para viver. Bem louco, mas é. Depois pense sobre isso, porque é verdade. Vou refletir. Vou deixar ao longo do nosso papo ver o que vai decantando também. Qual que foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme. Caetano, Gil. Lembro até hoje do dia que minha mãe comprou Transa. Caetano, tinha 8 anos. E Novos Baianos, Acabou Chorar, e para mim até hoje é um sol, assim. Sem dúvida, a música é a arte que mais me desbunda. O cinema veio depois. E só veio o cinema porque eu não tinha talento para música, porque o meu sonho era ser música. Mas o que, por exemplo, o Transa ou Novos Baianos, que tipo de explosão na cabeça foi essa? O que provocou dentro de você? Bom, Final dos Baianos é uma coisa de amorosidade mesmo, a sonoridade. E também, na época, aquela capa também tinha um fator, né? Aquela bagunça e a ideia da comunidade. Eu nasci em 64, isso era mais ou menos 72. Eu tinha 8 anos. Então, a ideia de viver em comunidade, a Baby Consuelo, aquela criançada, aquilo tudo para mim era. Eu era hippie, entendeu? Eu nasci no hippismo. Então Mas eu os seus pais tinha. eram? Não, não, meus pais não eram. Meus pais eram burgueses. Então aquilo para mim era um sonho, assim, de vida. Mas principalmente o som. A menina dança, as guitarras. E o Caetano eu era muito fã. E Gil, desde sempre, desde os primeiros dias, desde domingo do Caetano e da Gal, meus pais ouviam. Então eu tinha acesso a esses discos e o Gil desde Domingo no Parque. E quando chegou tanto o Transa quanto o Araçá Azul, que eu não me lembro qual veio primeiro, o Araçá Azul fui ouvir como uma criança ouvindo, querendo ouvir música MPB, e apareceu aquele disco muito louco, que eu não entendi nada de primeira, assim. Fiquei decepcionadíssima. E aí fui ouvindo, e fui entendendo, e fui me encantando. Eu tinha profundo amor por esses caras, assim. E por música. E até hoje, cara, Trans é um disco que eu ouço até hoje e Araçá Azul também. São marcas. E tem uma curiosidade que eu estudava nessa época no colégio Hugo Sarmento, não sei se na época era Bola de Neve, e o colega meu de classe era o Nando Reis. Hoje Nando Reis. Na época só o Nando. E ninguém da escola conhecia, nem Caetano. Ouvia-se muito disco de novela, né? Nacional e internacional. E um dia eu me lembro, a gente estava numa árvore da escola e eu acho que, não sei se eu cantei uma música da Gal, do Caetano, ou ele cantando, não lembro. E o outro reconheceu. Nossa, você conhece isso também? E aí isso também era quase como uma iniciação na época. O Nando conhece a Gal. E isso gerou uma forte ligação entre a gente, na época. Pelo jeito que você falou, da sua conexão com a música e do tipo de música que explodiu a tua cabeça ou que abriu a tua cabeça, fiquei pensando se não tem a ver com, até como você própria falou, de hippie, né? De se a música não foi até em contraponto com aquela história da descoberta da mentira, Aham, se não seria esse espaço sem o protocolo, se a música não era o oposto sim, daquela falsidade. sem dúvida, totalmente. E a dança, né? Porque eu dançava também. Eu dançava a tarde inteira. Eu chegava da escola, ia para o quarto e ficava dançando. E amava dançar. E até hoje eu amo dançar. É a forma de viver aquela música. E
É claro que depois eu tive 1000 outras artistas, músicos que eu amei ao longo da vida, né, mas esses realmente são os primários. E para mim o cinema, ele custa muito caro, então quando eu faço um filme, eu penso muito no público. Assim, é algo que eu preparo para o público, e com todos os layers que exigem, né, desde o íntimo até a escrita, a estrutura, depois a filmagem, montagem, mas é algo que eu não faço para mim, não é que eu faço para mim, claro que eu faço a partir dos meus paradigmas, eu tenho muita responsabilidade em relação ao dinheiro público, que todos os meus filmes tiveram dinheiro público até hoje. E se eu quero para mim, eu vou dançar, entendeu? Se fosse para mim, eu boto a música e danço. O cinema tem algo que o público tá inerente a qualquer ato cinematográfico, né. A dança não, para mim a dança é a coisa para você, porque, por exemplo, eu amo dançar, mas eu não gosto de espetáculo de dança. Eu acho insuportável ficar sentada vendo alguém dançando, eu acho muito chato e não vou. Agora, já eu amo, por exemplo, ir no Olodum, na Bahia, no Pelourinho. Nossa, aquilo pra mim é o centro do mundo, assim, quando eu tô lá, eu falo: "Meu Deus, a Bahia", enfim, e aí sim, porque tá todo mundo dançando. Agora, o espetáculo de dança, não. E eu cheguei, como eu gostava muito de dançar, minha mãe me botou em aula de dança, mas eu odiava, achava aquilo insuportável. Justamente eu acho que você tem razão, acho que a música e a dança eram espaços de liberdade. Faz total sentido, até agora voltando ao filósofo hindu, que é como se o cinema ou a escrita fossem esse lugar da mente e a música e a dança fossem o lugar do corpo. Só que, na verdade, em oposição, a dança e a música são o lugar de dentro, né? Quando você traz essa imagem do que é dentro é exterior, É, porque o pensamento veio todo de fora, sim, a maneira de fruir dança e música, ela é de dentro, mas ela é de dentro mesmo, sim, total. porque ela é através dos sentidos. Já o cinema, ó, a fruição do cinema, ela é como se fosse subsídios para quebrar essa quarta parede das falácias dos protocolos que foram imputados na gente. Então, para mim, eu enxergo muito o cinema ou a escrita para você como uma ferramenta de desconstrução de protocolos para que as pessoas possam entrar em contato consigo mesma do mesmo jeito que você entra em contato através da música e da dança. Sim, mas os instrumentos do cinema também são muito musicais, né. Só que S- não são só pelo ouvido, também pelos olhos e pela própria narrativa, né, porque eu considero, assim como Kubrick considera também, um filme é uma grande música, é uma grande sinfonia. Ele tem um andamento musical, ele tem o início, o refrão, as repetições, os refrões, e eu vejo muito o roteiro como música. Eu trabalho muito ritmo, quase que a minha base de estrutura narrativa é música. É uma música, enfim, dura, uma música tá mais perto da arquitetura. Assim como a arquitetura é um pouco música também, né, no sentido do ritmo. Então eu, assim, o meu, diria, talento para escrita tá muito mais relacionado ao ritmo do que à palavra. Tanto que eu troco muito as palavras em filmagem, assim, eu tenho um desrespeito pela palavra que os atores chegam a ficar apavorados. Eu jogo tudo fora sem problema, troco tudo, e não tenho apego à palavra, mas tenho extremo apego à ideia da estrutura. É ela que me segura, na verdade. É como se o set fosse o estúdio de gravação de uma música, né? Que o que tá rolando ali é muito mais importante do que a ideia. Exatamente. Faz total sentido você usar essas sensações mais corporais, como ritmo e música, fazendo essa mistura com o teu lado intelectual, porque eu enxergo muito no teu trabalho uma função mesmo de transformação pessoal nas Sim. pessoas. Sim, nas pessoas e em mim mesma, porque não Sim, existe uma obra cinematográfica que aconteça dentro do público se ela não aconteceu dentro de quem a fez, né. Isso é o grande preço do cinema. acho que qualquer obra de arte Sim. impactante vem dessa conexão e dessa transformação interna, né? Acho que sim, e observo em mim e nas pessoas que eu vejo fazendo cinema, quando você encontra aquela turminha que tá filmando e tá toda tranquila, felizona com seu filme, você já garante, esse filme é ruim.
Porque o verdadeiro cinema é angustiante. Tipo isso, né? É um parto, né? Não tem parto É, suave, né? exatamente. Se tá legal, é porque não tá rolando. Filmes que acabam sendo estéreis, porque não acontece nada pra ninguém. Não tem público, não ganha prêmio, enfim. Não tem a empatia, a comunicação. Agora, há muito tempo que eu observo isso e as pessoas não gostam disso. E falam: não, não é verdade, você tá exagerando. E aí eu falo: é, tomara mesmo, devo estar errado, espero estar errado. Mas cada vez que eu volto para o set, eu vejo de novo que não, que realmente o que leva ao cinema é o desespero. É o fogo, o fato, né, que te pega e que se não te pega, não acontece. Sim, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é de um poeta, acho que é inglês, que ele fala que o poema começa com um nódo na garganta. Exatamente. E cada cena tem que começar. Isso que é o foda. Cada cena tem que começar daí. Então, um filme são muitas cenas. Então, o Karl Burger, com quem eu trabalhei muito tempo, falava: cada filme você deixa um órgão. Uma doença, um filme é uma doença, não tenho dúvida, que você procura curar no processo, né. Ouvindo você falar, eu enxergo que é quase como se você não deixa um órgão, você deixa uma doença, na verdade. Porque eu acho que as pessoas. Imagina se você não tivesse feito todos os filmes que você fez, como é que seria o seu mundo interior? Ah, não consigo pensar. Se eu não tivesse feito os filmes, eu estaria parada em algum lugar do passado, ou teria achado outra forma de resolver as questões, né. Tem algo forte no destino da pessoa, no meu caso de fazer cinema, porque sendo mulher, brasileira, e você cismar com um negócio que é quase impossível. E você cismar de tal maneira, com tal comprometimento, que você torna possível ao longo de 3 décadas. Hoje eu olho para trás e falo: "Gente, isso talvez seja destino", porque eu tinha tudo para desistir. Inclusive meus professores na ECA, que todos falavam, a todas as aulas, que: "Ah, vocês vieram fazer cinema? Estão prontos para trabalhar de caixa no supermercado?". Eu era todo dia. Eu começava ali. E depois, enfim, saí da ECA, veio o Collor, fechou o Embrafilme, não tinha cinema por 10 anos. Era algo muito fácil de desistir. E eu nunca desisti, então, às vezes eu penso que eu tinha uma missão mesmo. Qual foi o ponto mais baixo que você quase pensou em desistir? Se fosse num filme, Sim. naquela cena onde a audiência vai estar assim: caramba, ela vai desistir agora, será? Ah, sem dúvida foi com o sucesso do Que Horas. Eu quis desistir mesmo, foi difícil não desistir. Por causa da violência de Uhum. gênero. Hoje eu entendo que era porque eu era mulher. Na época você não tinha essa consciência. No começo não, aí depois, como eu te falei, teve uma americana que me ajudou, e isso era 2015, a entender, e depois as europeias, enfim. Aí eu fui entendendo, entendendo. Mas mesmo entendendo teoricamente, foi muito forte, entendeu? Eu perdi o rumo da minha vida, eu perdi o leme, assim, por duas coisas. De um lado, violência, e de outro, porque uma mulher, assim, né, existem lugares que as mulheres podem brilhar, por exemplo, atriz. Uhum. Se tiver ligado a corpo, a sociedade aceita, né, a própria Sim. Anitta, rebola a bunda ou atriz e tal. A mulher tá ali cumprindo, em certa forma, o papel que lhes é destinado nesse protocolo social de gênero. Mas uma cineasta que escreve, que dá opiniões e tal, não, esse lugar não é para mulher. Eu não sabia. Então eu sofri, de um lado, muita violência e de outro, na minha vida mesmo, nas várias instâncias da minha vida, pessoal e profissional, e de outro lado também, por eu, de repente, o meu nome vira uma marca, muita gente se aproximou para com interesses comerciais. Só que teve muita manipulação, muita gente que apareceu como amigo e que 7 anos atrás eu era muito mais ingênua do que eu sou hoje. Essa experiência acabou me fortalecendo. Hoje eu posso falar, mas 4 anos atrás eu não queria mais fazer cinema não. Gente, eu faço esse esforço todo para fazer as coisas bonitas. Elas acontecem, elas florescem e o resultado é violência? Ficou um pouco sem sentido, sabe? Bastante, assim. Eu esses tempos que agora eu retomei, posso dizer. E nesse sentido a quarentena me ajudou, quando eu pude ficar em casa e o telefone parou de tocar. Eu era muito demandada
eu não conseguia dizer todos os nãos que eu queria, e eu comecei a viver a partir do desejo dos outros. E aí perdeu o sentido, tudo perdeu o sentido. E eu tentava sair desse lugar, mas era muito forte. Sucesso é uma coisa muito perigosa. E para mim foi muito dolorido. Aí, enfim, depois da quarentena, eu fiquei em casa 2 anos, sabe, fiz horta, peguei um cachorro morreu, depois peguei outro cachorro, fui fazendo qigong, exercício chinês, fui fazendo terapia, fui para a Índia em 2019, fui para Bahia em 2020, fiquei 2 meses na Bahia. Aí foi digamos, retomando um espaço, enfim, de escolha, de liberdade de novo. E aí fiz um roteiro novo, que eu filmei agora, em agosto. E agora eu sinto que eu voltei e que chegou um momento que eu falei: "Não, eu não vou parar, já que o protocolo para mim é esse. Eu vou conseguir superar isso". E todo mundo quer que eu pare ou que eu porque é isso, uma mulher cineasta com ligação com o público, com a imprensa, é um elemento muito perigoso dentro Sim, do esquema patriarcal. Não é para a mulher estar falando coisa, entendeu? Ou estar pensando o mundo. Não é esse lugar. Tem muito sim. poucas mulheres nesse lugar, se você olhar hoje, no Brasil. Quem são as mulheres que dão opinião? São poucas, pouquíssimas, sabe? A Djamila Ribeiro, a Márcia Tiburi, são poucas. E a Márcia Tiburi teve que ir embora, mora fora. Tanta agressão que ela sofreu. Enfim, a gente tem que viver para entender, mas é assim, nesse sentido, o ponto mais alto da carreira foi o ponto mais baixo, pessoal. É. Qual foi a coisa mais importante que você ouviu de alguém que te ajudou num momento de questionamento como esse? Foi de uma americana, o nome dela é Annie Thompson, ela é criadora de um site chamado IndieWire, que é um site grande de cinema. Ela viu meu filme em Sarajevo e foi quando estava ainda começando essa coisa da agressão contra mim, assim. Tanto no sentido mesmo de agressão, como também no sentido de isso aconteceu de cara, assim. Você fez o filme, que bonitinho, a parte artística você fez, mas a parte negocial, deixa que nós fazemos, os homens. Você não precisa participar. E aí, se eu quisesse participar, fechava uma porta na minha cara. E isso tanto com parceiros aqui, quanto com parceiros fora. Eu era tratada de criança. E isso foi muito dolorido. Mas eu lutei, entendeu? Eu não deixei. Eu fui muito rebelde. Eu insistia em participar e participei. Mas foi uma guerra, assim. Eu era tirada literalmente de reuniões e não era convidada. Nos momentos decisórios do que se referia ao negócio, eu não era convidada. E aí eu fui me enfiando, me enfiando, me enfiando e acabei, enfim, participando. Mas foi muito difícil lutar para estar no meu próprio projeto. E aí essa mulher americana em Sarajevo, ela viu meu filme e ela foi num debate que eu fiz no dia seguinte. E ela é uma jornalista muito importante. E ela viu o debate e ela me chamou e falou: "Eu quero te ajudar a ir pro Oscar". Aí eu falei: "Mas eu não quero ir pro Oscar. Porque se eu tô apanhando assim sem Oscar, imagina se tiver o Oscar, eu tenho que ser morta". A minha própria existência era uma existência subversiva. E, além do mais, dando um monte de entrevista, falando sobre o assunto, aí a coisa só piorava. E aí, quando eu falei isso, ela sentou e falou: "Ana, deixa eu te explicar. Isso acontece com todas as mulheres diretoras que fazem algum sucesso. Isso não é privilégio seu, isso é uma questão de gênero". Aí eu fiquei assim. Ela falou: "A Catherine Bigelow, quando ganhou o Oscar, se fudeu. É assim que acontece. Então, eles sempre tentam paternalizar, te botar de criança". Ela descreveu exatamente o que estava acontecendo comigo. Se houve sucesso, a responsabilidade é deles, e eles vão fazer isso, e eles fazem isso em Hollywood também. E aí ela falou: "Venha pra cá, venha trabalhar aqui, inclusive, porque tem muita gente já trabalhando contra isso". E essa foi a conversa, uma das conversas mais importantes que eu tive na vida, porque daí quando eu voltei de Sarajevo já era outra pessoa. Aí eu já estava com algum instrumental para entender o que estava acontecendo e para lutar contra. E aí, logo em seguida, aconteceu um debate lá no Recife, aquela história do Cláudio Assis e tal, que para mim nem foi nada muito grave, sim, foi um debate. Recife e o Cláudio Assis, que é um coronel do cinema
pernambucano, além de ser um diretor incrível, ele estava alcoolizado e ele tentou impedir. Não, ele não tentou impedir, ele subiu no palco e pegou o microfone da minha mão e começou a falar quando eu tinha acabado de passar o filme, estava todo mundo lá para participar do debate com a diretora e ele, assim, na gestalt dele, mulher não fala, então ele subiu no palco, pegou o microfone. E aí as pessoas começaram a reclamar e ele não saía. Até que, enfim, acabou saindo, mas isso gerou uma revolta ali nas pessoas do Recife, que foram para o Facebook comentar, e aí acabou que os jornais, tanto do Recife quanto de São Paulo, a Folha, acabaram dando matéria sobre isso e me entrevistando, e eu comecei a falar sobre essas novas coisas que eu estava entendendo da dificuldade que era para o homem ver a mulher no papel protagonista. Que ele tentava tirar ela para a coadjuvância e que era uma luta permanecer no papel que era seu. E aí isso teve um impacto na imprensa muito grande. E até, às vezes, quando eu vou fora do Brasil, os jornalistas de fora sabem da história. Inclusive, no Recife se diz que foi o início do novo feminismo pernambucano. Porque a partir dessas falas e tudo, as próprias meninas do Recife, que também viviam situações similares em outros graus, começaram a, enfim, a reclamar e a se posicionar. Então, agosto de 2015 foi quando eu comecei a tomar consciência. Mas isso não significa que as coisas melhoraram. Eu comecei a ter mais consciência do que estava acontecendo, mas a violência continuava. Essa questão de te tirar do negocial seguiu. Quando você fala desse momento que ela te falou isso, para mim parece que é como se você tivesse, que nem na cena lá da tua vocação, como se você tivesse percebido uma mentira do sistema e aí com essa clareza você conseguiu dar um passo atrás e olhar de Sim, outra perspectiva. foi isso, sim, mas não foi claro, como parece talvez a sua fala, porque você percebe não quer dizer que você não está enfiada, né? Estava enfiada na lama. Aí falaram, essa é uma lama de gênero. Aí eu, nossa, ótimo. Só que como é que eu saio da lama? Porque não tem caminho ainda. Você é uma das mulheres que está trilhando esse caminho. Mas eu acho que Exatamente. a tua, digamos, a tua vocação para a lucidez Sim. de desconstrução desses protocolos, eu acho que foi digamos assim, um lugar de onde você tirou força para dar essa mudança de rumo interno ali que você estava. Sem dúvida, mas a grande nódulo aí, que eu fui percebendo e dessa questão de gênero, é que mulher é educada para não ter autoestima. Homem é educado para ser sujeito, mulher é educada para ser objeto, num nível muito profundo. Então, ainda que racionalmente eu conseguisse entender isso, como é que eu ia construir minha autoestima? Mas é porque é uma mentira tão bem contada e Exato, é um pacto de todo mundo que é exato. fácil descobrir a mentira da sua mãe. Agora, esse tipo de mentira é muito mais complexo. Só que por que você está sendo perseguida? Porque através da tua obra e da tua voz e do teu discurso, você tem como desconstruir essa mentira. Exatamente, mas só que eu não estava mais falando de obra, já era eu. Quando eu vi, quando ela falou: "Isso acontece com todas as mulheres e tal", foi uma luz, mas ainda faltava o mar inteiro para eu nadar e falar: "Como é que eu vou ter uma autoestima melhor se eu fui educada para obedecer?". Sim, mas é uma luz que você já traz. Por exemplo, o Alvorada, para mim já me parece de alguém que já está completamente consciente do que está acontecendo ali, que é uma questão de gênero também. Sim, sem dúvida. Inclusive, eu conversei com a Dilma sobre isso. Foi uma das primeiras pessoas que falou desse aspecto do golpe com ela. Sim, ali foi 2016, já foi um ano depois, né. Você incorpora isso e você vai trazendo essa lucidez na sua evolução artística. Sim, mas assim, para eu voltar a botar a mão no leme da minha vida, eu diria que foi agora, em 2022. Foram 7 anos. Caramba. Acho que é o tempo que você precisou para reconstruir o teu mundo interno, né? Primeiro derrubar, né, não foi fácil, olhar e falar: "Meu Deus". Eu que, imagina, fiz cinema, tive uma carreira, criei 2 filhos, sem pai, assim, sustentei, através da do cine assim, né, tinha conquistas tão grandes, e de repente se vê num lugar tão precário. Inclusive eu estava tendo uma relação abusiva nessa época, e eu não sabia. Alguém chegou um dia para mim e falou: "Isso é uma relação abusiva", e eu: "Imagina".
Aí ela falou: "Vai na internet e vê o que que é uma relação de abuso". Aí eu fui e quase caí para trás. E tinha todas as características, eu estava sendo tratada de cachorro dentro de casa. Mas a minha educação de gênero aguentava tudo, porque para eu ter um homem o preço é esse, então eu pagava. Aí quando eu vi, eu falei: "Meu Deus, eu não posso pagar esse preço, eu vou parar com isso agora?". Não foi fácil, porque eu gostava do cara, e ele era muito violento comigo, mas eu tinha aguentado. Aí, assim, eu demorei anos para conseguir tirar o cara completamente. Eu tirei de cara, mas o cara rondava, rondava, rondava e eu tinha umas recaídas. Isso foi um dos aspectos. E aí eu olhava para mim e falava: "Mas como eu aguentei isso?" E nem percebi que isso era uma relação de abuso. O cara, por exemplo, eu não podia fazer agenda. Isso foi em 2015, 2016, trabalhando, viajando que nem uma maluca. Se eu sentasse no meu computador para fazer a agenda, ele tinha um acesso de mau humor, ele dizia que eu estava provocando. E eu, claro que eu ficava mal, claro que eu achava péssimo, mas eu psicologizava. Falava: "Coitado, carente, não sabe lidar com uma mulher que trabalha". Entendeu? Eu saía por 1000 portas que justificavam eu aguentar aquilo, Claro, ainda por cima com talento pra construir narrativa, né. Você usava esse entendeu? talento de construir narrativa contra você, né. Exatamente. E isso durou acho que 2 anos. Aí e eu péssimo. Isso foi um dos aspectos, né, dessa derrocada de violência que eu vivi. E quanto mais eu viajava, quanto mais eu trabalhava, mais violento ele ficava. Quando eu finalmente entendi, eu ainda estava imersa nisso daí. Aí eu fui aos poucos, enfim, separei, bloqueei, tirei, mas eu tive que olhar e falar: "Como é que eu, né, tendo feito toda essa carreira, tendo criado 2 filhos, entrei numa dessa ainda agora?". E aí você vai olhar lá no fundo do baú, enfim, o meu mundo caiu. Assim, eu tive que olhar e falar: "Você tem que se reconstruir neurologicamente". E aí é um processo que, enfim, agora eu digo que eu retomei o Leme, mas é isso, eu meditei muito, eu entrei, assim, comecei a muita meditação, procurando um silêncio, porque eu falava: "Não, com todo esse, né, castelo construído errado, eu tenho que derrubar, ir para um zero e depois ver como é que eu começo de novo". Eu, tipo, tive que me matar, entendeu? Tive que morrer, tive que falar: "Tudo em mim tá errado". Você fala isso sobre derrubar e reconstruir. Isso foi uma coisa muito que quando eu vi o Alvorada, na verdade, quando eu morei em Londres um tempo e eles tinham uma filosofia de quando um prédio muito importante, histórico, ia ser demolido, o jeito que eles preservavam, eles mandavam rodar um filme para que aquilo entrasse para a história junto com uma história. Então não Sim, era simplesmente, vamos tirar foto. Não, vamos rodar uma peça, um filme aqui para que esse edifício tenha alma quando ele for armazenado. E aí eu fiquei sim, pensando muito que o Alvorada foi um impulso instintivo de documentar algo em demolição que estava acontecendo ali. E aí foi quando eu fiz a conexão com o Durval Discos, porque o Durval Discos também é sobre, ok, tem aquela a trama toda que acontece, mas eu acho que a ideia, até que eu vi uma entrevista tua, de quando você viu que tinha uma loja que ia fechar, que era o vinil que estava acabando, que era uma destruição, e a própria sim, última cena, que é o prédio sendo destruído, e é ouvindo sim, você falar isso que eu fico pensando muito nessa constante de destruição e de reconstrução que tem não só nas suas obras e nos teus interesses, mas como se fosse instintivamente também parte da sua maneira de enxergar as coisas. Eu acho que você traz para o teu próprio processo de evolução essa destruição e essa reconstrução. sim, tô pensando aqui. É, acredito que sim. Eu acho que são alguns pontos, eu sei, eu acho que todo mundo, imagino, tem uns pontos de destruição e uns né, de renascimento, morte e renascimento, assim, ao longo da trajetória, né. Arquetipicamente sim, mas não necessariamente expressando isso, né? É, não tinha pensado isso. Do Durval, que realmente porque aí agora você vê eu falando dos Novos Baianos e Caetano e tal, o disco pra mim tinha um papel fundamental na minha história e no meu coração, e quando eu vi o vinil acabando foi algo muito difícil pra mim.
Já li um artigo muito interessante que ele comparava pessoas que tinham ficado ricas com imigrantes, porque eles iam para um universo, eles viviam uma vida como se eles tivessem mudado de cultura, de país. Então, tinham vários dos dilemas e dos sofrimentos que o imigrante sofre que esses novos ricos sofriam. E eu Uhum. acho que quando eu te ouço, eu acho que o sucesso para você também traz esse lugar do imigrante. Você chegou ali, é como se você tivesse chegado nesse lugar. E aí tem todos os golpes. É, todos os golpes, exatamente, da inocência, né. Todo mundo Exatamente. que se aproximava como amigo, eu achava que era amigo. E que é aquele primeiro, inclusive nos contos de fadas tem esse trecho, né, que é o inocente chegando e o demônio que se aproxima para ajudar, "Vou guardar seu dinheiro, que tem muito ladrão aqui, eu vou te proteger". E aí o herói dá suas moedas, suas patacas e o cara rouba. É. E é isso, e eu vivi tudo isso. E pensando em golpe também, que foi uma coisa que eu pensei vendo o Durval, Uhum. que toda a narrativa ela começa com a sequestradora dando um golpe na família que quer abusar dela. É. Ou seja, eles estão querendo pagar tão pouco que aí eles abrem a guarda para tomar o golpe da sequestradora. Que tem agora você falou isso, tem o chamado a cobrar também tem isso. Ele é um caso de falso sequestro, o cara no Rio de Janeiro preso, domina uma burguesa do Alto de Pinheiros, que por algumas horas vai até o Rio de Janeiro, e foi baseado numa história real. É, eu acho que quando se fala dos protocolos e da quebra da quarta parede, eu acho que eu colocaria o golpe como esse outro lado, né? Porque o golpe é estar preso nessa mentira, né? Interessante, não tinha pensado nessa coisa do golpe. O meu próximo filme também são vários golpes. São 2 carinhas que chegam nesse clube de mulheres de negócios, esses negócios são todos esses negócios escusos do patriarcado, e eles vão levando golpe. Depois de como é que eles saem, né. Mas é porque é isso, né? Não deixa de ser um golpe, um grande golpe nas mulheres e com questão de classe, de raça. É uma É, o grande patri mentira, a né? gente eu chamo de patriarcado, que é esse sistema no qual a gente vive, que é patriarcal, é um grande golpe. É um grande golpe em relação a tudo, né. Se estabelecem papéis, o seu papel é esse, o seu é esse, e você desde bebê tá ouvindo isso. Você tem que ter muita capacidade crítica. Ontem eu estava vendo, eu ganhei aqui uma canga dos fotógrafos e fotógrafos da democracia, e essa foto até tá pendurada aqui no meu escritório agora. Me lembro em 78, quando o Lula apareceu, eu era adolescente, o Lula quebrou uma quarta parede, ele, né, vinha da ditadura e ele subiu num palco ali e fez essa greve, e foi uma coisa, assim, de um mês para o outro só se falava do Lula. Ele abriu esse espaço de falar: "Nós temos direito, chega", entendeu? Ele lutava basicamente por salário. E tenho extrema admiração por ele, por tudo que ele fez, tanto como sindicalista como como presidente, mas antes de tudo eu vejo a coragem dele. O Lula, ele tem essa coragem de chegar na frente do Moro e no meio de um processo que ele está sendo chincalhado e falar: "Você está mentindo, isso vai virar contra você". Assim, essa coragem que ele tem é algo muito raro no Brasil. Tinha uma americana também nessa época, uma PR lá, que falava: "Vocês são dramáticos, vocês vivem numa novela, vocês não falam as coisas, vocês se enrolam, vocês falam pelas costas, vocês não falam". Sabe, o brasileiro tem uma dificuldade com a palavra pura, que o americano tem muito mais facilidade. Ele chega: "Escuta, vem cá, a minha agenda é essa, a sua agenda é essa, até onde você vai, você aceita, está de acordo". O brasileiro não, ele vai pelas costas, ele tenta, ele entendeu? Essa história são golpes, o Brasil vive de golpe, e não é só em nível federal, é em nível pessoal. Dá muito golpe, amigo dá golpe, namorado dá golpe, sabe? É o homem cordial, peronomútil, né? Exatamente, o homem cordial defendendo seus interesses. Se você quer ser correto, é muito estar de olho para não levar o próximo golpe. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Olha, o roteiro do Que Horas, com certeza.
Fiquei 19 anos trabalhando nele, né, e ele chegou na forma final 6 meses antes da filmagem, ou seja, depois de 18 anos e meio. E eu já estava nesse momento muito desesperada, porque aí eu ainda não tinha chegado e já estava vendo elenco, já estava com tudo, já estava com pré-produção acontecendo e eu não chegando no resultado e eu realmente foi um dos maiores desesperos da minha vida. Eu andava, eu falava com as pessoas: "Esse roteiro não tá bom, esse roteiro não tá bom". E aí a Bárbara Alvarez, que foi a fotógrafa, que é uruguaia, vendo o meu desespero, me deu de presente um livro do Cortázar, Bestiário. E o primeiro conto era o Casa Tomada, que era um conto que eu conhecia já, porque meu professor de direção na ECA fez o mestrado dele em cima desse conto. E eu não sei se você conhece, é um conto muito lindo, curto, sobre 2 irmãos burgueses, enfim, não nem sei se isso está claro no conto. Mas enfim, que tem um casarão, que era dos pais, moram os 2, e aí aos poucos os cômodos vão sendo invadidos. Também não se sabe por quem, ele não não determina quem. Mas uma hora eles têm que fechar a porta da cozinha, não dá mais pra entrar na cozinha, depois não dá mais pra entrar aqui, não dá, até que termina o conto eles cruzando a porta e saindo pra rua. E a casa foi tomada. E não é claro por quem. Uhum. E aí eu li, reli esse conto, e mais continuava no desespero e eu leio, sei lá, foi tipo 3 horas da manhã, finalmente. Porque já tinha tudo, ó. A Jéssica vinha, ia pra casa dos patrões, já tinha aqueles personagens, já tinha a Val, já tinha a Jéssica, tinha tudo. Só que a Jéssica vinha numa situação frágil. Ela não. Ela vinha e acabava se fudendo. E aí, um dia, às 3 horas da manhã, simplesmente a ideia veio. Não, ela vem prestar a FAO. Foi só isso. Foi uma anunciação, foi um anjo que baixou. E aí tudo floresceu, assim, de um segundo para o outro. Aí tudo já estava pronto. E inclusive aí eu me lembrei do Casa Tomada, que eu tinha lido uma semana antes. Tudo veio em 5 minutos. Vem para esta FAO, vai causar um espanto e ela vai dominar. Aí eu entendi a questão da casa também, da arquitetura, do espaço colonial, da casa grande, tudo ali. A FAO como um símbolo da intelectualidade de esquerda. E ela vai tomar a casa, ela vai invadir primeiro a mesa da cozinha, depois a mesa da sala, depois a sala, depois a piscina, depois ela vai ser expulsa, só que não vai ter volta. Ela vai entrar no vestibular e ele não. E aí a questão da piscina, o símbolo, a arquitetura, bom, em 5 minutos tudo apareceu. E aí, 15 dias estava pronto. Muito maneiro. E engraçado, porque essa pergunta eu faço às vezes para cantores, para dançarinos, para todo tipo de artista, e muitas vezes esse momento de plenitude criativa é quando a pessoa estava num show e aí todo mundo estava olhando para ela e aí ela não pensou em mais nada, umas coisas meio corporais, né? E eu Sim. achei muito interessante, e eu até fiquei curioso para entender qual teria sido esse momento de plenitude num projeto que dura 18 anos. Foi um segundo, depois Pois, de 18 anos e meio. pois é, e eu achei muito interessante que esse teu momento, ele é sobre uma clareza de um insight, de uma metáfora, de um véu que você É. descortinou, que eu Uhum. acho que também conectaria com o teu momento lá conversando com a diretora e com o teu momento falando com a tua mãe, que é o insight que revela o véu e você consegue enxergar o por trás das coisas. Mas isso que é interessante, né, porque quando você fica 18 anos e meio numa coisa, você já foi para muitos lados, você já pesquisou várias coisas, né, você já entendeu e então quando vem prestar FAO, quase como você rezou tanto que uma hora o milagre aconteceu, sabe. Sim, É, mas não, muito maneiro, mas é que esse milagre é da consciência, de é. quando você trouxe algo para a consciência, que foi a questão da mentira, que foi a questão de que aquilo acontece com todas as mulheres. Não, e a filha da empregada, que é destinada 20 anos atrás, a filha da empregada deveria ser filha da empregada e empregada de novo, da mesma família, se possível, né. A gente, enfim, coisa escravocrata no Brasil muito presente, a gente sabe, e quando veio essa ideia, saiu, né, da rota. Mas eu também, nesse novo filme, também foi bem forte esse Clube das Mulheres, que, como ele ainda não está pronto, eu não tenho certeza se vai chegar do outro lado a ideia pura também. Mas também foi bem forte, porque foi uma tomada de poder de mim mesma. Quando começou a quarentena, eu ainda estava nesse desespero de
de fazer tudo para os outros, levando golpes de todo tipo, abuso, violência. E quando veio a quarentena, e é até difícil falar isso, porque, obviamente, essa pandemia gerou extremo sofrimento para muita gente, extrema pobreza, inclusive, fome e mortes. Mas para mim, no meu processo individual, naquele momento, foi uma oportunidade assim de cura tremenda. E logo quando eu vi que ia fechar, eu lembro até, tô com meu filho aqui do lado, a gente teve uma briga, porque eu fui pesquisar rápido e vi uma live do Átila, isso era março, e ele dizendo que ia durar pelo menos até outubro. Quando eu falei, olha, vai ser pelo menos até outubro, ele ficou louco de raiva de mim, dizendo que eu estava Hum. inventando, aumentando, enfim. Tive essas dificuldades, assim, né, para um menino estudante de faculdade, foi um drama, né, para muita gente que perdeu entes queridos, inclusive eu, que perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida logo em abril de 2020. E aí, quando eu vi isso, e daí logo em seguida teve aquele discurso da gripezinha, que aquilo para mim foi assombroso, como agora recentemente foi assombroso o discurso do Imbrochável, Forma de Música, aquele discurso, né, de um suposto chefe de nação diante de um problema grave desse, tá falando da saúde dele, do corpo dele, da forma física dele. Eu fiquei tão em choque que eu já tinha esse roteiro desde 2015, 16, e isso era 2020, e eu falei: "Não, esse roteiro tá fraco, eu preciso subir um tom". E aí eu liguei pra produtora e falei: "Olha, eu vou mudar o roteiro, eu vou transformar ele numa coisa muito pior, porque o que a gente tá vivendo é uma distopia e eu vou fazer um filme nesse sentido". Aí ela falou: "Tá bom". E eu falei: "Olha, eu vou ficar 4 meses sem trabalhar". Isso era março. Em julho, eu vou começar a escrever. E aí eu tive esses 4 meses livres. E realmente, eu não trabalhei, eu não escrevi, eu não vi um filme, eu não vi uma série. Não, livro eu li, Hum. mas eu me afastei 100% do audiovisual. E eu realmente fiquei numa coisa de contemplação e de cuidado, e de cozinha, né? E de faxina, e de jardim, e de horta, fiz uma horta. E quando foi julho, aí eu fui me aproximando da data prometida, eu tive um sonho. E aí, esse sonho acabou se revelando o centro desse filme, tem a sinopse curta. Eu comecei a fazer anotações, anotações, e eu tinha combinado de ter um colaborador, um assistente. E aí, ele veio para a primeira reunião e eu falei: olha, já tinha ali umas 5 coisas que já se cruzavam, que já tinham uma potência. E a gente conversou um pouco, e aí a gente leu em voz alta O Rei da Vela, do Oswald, que tinha algo um pouco a ver com o que eu estava querendo fazer. E aí a gente leu e aquele negócio explodiu também, sabe? A coragem, a liberdade do Oswald ali naquele momento. Aí, enfim, veio toda uma coisa de Tropicália, de Semana de 22. E aí depois eu li a carta do Pero Vaz de Caminha, e aí aquilo também enlouqueceu, assim. E aí, quando eu comecei a escrever, eu e ele, a gente começou a estruturar na parede, assim, eu fiz umas retas bem grossas, assim, e aí no segundo dia que ele veio, começou uma conversa, eu olhei para ele e falei: Gabriel, você vai para sua casa, porque esse trabalho aqui eu não vou poder racionalizar tanto assim. Conversar não vai ser o canal. A gente vai fazer o que já tem aqui, as linhas grossas, e eu vou escrever direto, sequência por sequência, e a gente vai ler, e a gente vai discutir cada pedaço que eu for fazendo, mas eu sinto que esse trabalho, até porque veio de um sonho, ele exige que eu tenha um pé no racional e um pé no inconsciente. E aí, assim foi feito. Ele foi embora e eu entrei num processo que foi bem interessante, porque eu sou muito racional, então eu tinha ali também todas as vigas narrativas na parede, não saí maluca, mas na hora de preencher as fichas, eu abri essa porta para o inconsciente mesmo. Acho que o Durval tem um pouco essa característica, mas eu fui cada vez ficando mais racional. E aí aconteceu um processo que durou, não sei, um mês, eu não me lembro, 2 semanas, porque sempre a hora de aterrissar na Terra é rápido, assim, depois Uhum. você fica burilando e tirando, pondo, mas e aí como eu estava já 4 meses sem trabalhar, chegava 1 hora do dia que eu sentia que era a hora. Aí eu vinha, trabalhava, não fazia mais que 10 páginas por dia, era o limite.
E aí depois no dia seguinte lia com ele, refletia e fluiu. E eu tenho ainda agora, eu já filmei, e as atrizes mesmo, a Luísa Cardoso, que é muito antenada, no final ela escreveu, falou: "Nossa, Ana, esse seu filme, ele é muito interessante, porque ele abre portas do inconsciente". Uhum. Eu achei engraçado, porque eu não falei disso com ninguém. Aliás, estou falando com você e talvez com o Gabriel. E realmente isso acaba se refletindo também na direção e também nas transformações que as próprias atrizes acabaram sentindo em fazer o filme. Mas eu tenho uma relação com ele, engraçado, diferente do que eu tinha com o Quioras, porque o Quioras foi isso. Veio a ideia e tudo se encaixou de uma forma muito precisa e eu diria técnica até. E esse não, e tem uma parte que eu sinto que eu não sou a dona, sabe. Ele é de uma força que eu não tenho total controle, e nem domínio, e nem explicação, sabe. Mas você diria que você evoluiu artisticamente? Esse processo que você está descrevendo, você acha que ele é uma evolução? Não sei dizer, aí precisa o filme ficar pronto para a gente poder avaliar. Mas eu acho que eu saí de uma regência apolínea para uma regência mais dionisíaca. E não sei se isso é uma evolução, talvez sim, talvez não. Eu faria também uma até do racional ser uma coisa mais associado à energia masculina e esse do inconsciente ser uma coisa mais da energia feminina também. Hum. Em parte sim, mas em parte não. É paradoxal? É o filme mais masculino, no sentido da ousadia de produção. Ele é um filme mais caro, ele Aham. foi o filme mais difícil, o que mais exigiu energia masculina minha. Eu tive que virar um animal para fazer esse filme, senão não saía. Ele tem efeito especial, ele tem tiro, ele tem sangue, ele é distópico, são figurinos que não são realistas, ele é extremamente mais ambicioso do que os outros. Depois que eu fui pra produção e vi o tamanho da encrenca, eu vi que eu tinha saído do cercadinho dos 5 personagens numa casa fechada, que eu fiz a vida inteira sendo mulher, isso era uma decisão racional, sendo mulher vou fazer coisas menores, Uhum. mais baratas, para eu ter mais chance de fazer. Então eu sempre fui nessa linha. Até o Alvorada a gente pode colocar aí. Fecha Sim. ali, fica ali, faz a coisa mais simples e pega uma verdade X em vez de pegar uma, por exemplo, o filme da Petra, o Democracia em Vertigem, é um filme mais masculino nesse sentido. Ela viajou para 1000 lugares, filmou 300 diárias. O Alvorada não pode, ele era uma produção, era uma câmera e um som, 3 pessoas, né. E esse não. Então, de um lado, ele é mais feminino pela criação dionisíaca ou mais ligado ao inconsciente, sim, mas ele gerou uma produção muito mais masculina. E que chegou num momento em que eu, sei lá, dias antes da filmagem, eu tive muito pânico e falava: "Como vocês deixaram eu escrever? Como vocês deixaram? Por que que vocês não cortaram as minhas asas?". Quando eu vi o tamanho do mar que eu ia ter que enfrentar, eu me arrependi muito de ter entrado nesse filme. Mas aí já não dava mais tempo. Mas valeu a pena? Valeu. Não, valeu. Assim, eu terminei a filmagem na quinta-feira passada, né, faz uma semana. E foi a experiência mais forte da minha vida, profissionalmente falando e talvez espiritualmente falando, assim. Eu enfrentei demônios e eu enfrentei com a cabeça erguida como jamais, assim. Realmente eu acho que eu mudei meu protocolo interno a partir de todas essas vivências aí do 2015 pra cá, mas esse filme foi, vamos dizer, a prova. E eu venci, eu saí do outro lado. Se o filme vai ficar bom, não tenho a resposta ainda, só o ano que vem, sei lá. Porque uma coisa é o seu processo e outra coisa é o filme, né. Que aí eu Sim. também sou muito rígida, foda-se o processo, eu quero que o filme fique bom. Né, não adianta nada ser um processo incrível e o filme não ficar bom. Então eu ainda não tenho essa resposta. Mas, assim, em termos de processo, foi algo que eu ainda nem tenho palavras para digerir, mas eu fui muito além dos meus limites. Eu saí do cercadinho, eu fui para um campo aberto e venci, terminei. Vamos ver. Estou muito, muito feliz, como eu não fico há muito tempo. Pô, uma história muito bonita. Acho que atua toda história assim quando a gente põe nessa perspectiva. E muito maneiro que quando você se conecta
com essa energia masculina da ousadia, né? E se permite enxergar grande, e aí vem esse lado mais do inconsciente, uma coisa mais que eu chamei de feminina. Pra mim, olhando de fora, assim, parece uma coisa muito mais integrada de você como um todo. Eu achei muito bonita essa história. Sim, mas engraçado, porque hoje, como eu te falei, terminei quinta-feira, é a primeira vez até que eu converso sobre isso. Então até eu mesma tô, enfim, racionalizando uma coisa que nem estava tão racionalizada, porque é isso, eu fui indo caindo, né, você tá andando no rio, faz o roteiro, mas de repente tem aquela queda d'água, daí você já tá, não tem mais como sair, aí vai, vê que não morreu, segue, entendeu? Eu acabei de ultrapassar as cataratas do Iguaçu. Sim, total. Mas sim, eu tô muito feliz, cara. E assim, eu acho que essa integração do masculino e feminino, que no fim é o que a gente procura, né. Então, eu acho que a gente acaba indo meio na marra mesmo, né, meio de forma inconsciente, senão você não vai, né. O homem fica no seu papel masculino, né, no seu protocolo, a mulher fica no seu protocolo feminino e é isso, controlando as margens, né, isso que eu falo. Ah não, 5 personagens dentro de uma casa, tá, então é uma loja, pode entrar um ou outro de vez em quando, mas basicamente é um filme intimista, todos, né. E esse não é. Então, de verdade, eu tive que ir muito além, mas eu tô muito realizada. Que conselho você daria pra você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo desses anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Ah, eu acho que isso não teria nada a dizer, porque da mesma forma que eu era sincera lá, eu sou sincera aqui, e eu já era sincera. Só que a sinceridade, cada momento é um, né? Então, me tornando mais consciente de coisas. E também fui me tornando uma figura pública, o que eu não era. Então, tudo isso são elementos novos que você vai tendo que lidar. Mas o grande eixo é a sinceridade. Tanto lá atrás, quando eu estava começando, sem ter certeza se eu ia conseguir, né, e fazer um curta ou qualquer coisa, ou longa, ou primeiro longa, quanto hoje, eu tenho que continuar lidando com essa mesmo coração aberto, com essa mesma sinceridade, com essa mesma abertura que eu já tinha. Só que não, assim, eu não teria um conselho para mim fazendo Durval Discos, por exemplo. Sim, mas, por exemplo, eu enxergo muito, como você falou, a sinceridade como uma constante na tua carreira, no teu trabalho. Mas, por exemplo, você teria algo a dizer em termos dos protocolos às quais você estava presa e talvez aquilo te permitisse utilizar a sua sinceridade para uma versão mais potente de você, talvez? Sim, mas não, porque a gente vai com o tempo, né, a gente não vai sozinha. Assim, 2015 é um marco na história da mulher. E essa conversa que eu tive com essa americana foi em 2015. Em 2001, o mundo era outro, eu talvez se eu soubesse essas coisas, eu não tivesse nada a fazer com elas. Em termos profissionais. Em termos pessoais, sim, eu teria conselhos. Entendeu? Com certeza. Essa questão da relação homem-mulher, assim, estava num cercadinho bem apertado. Mas eu estava presa disso, sabe. Não sei também se eu falasse pra mim, se eu teria condição de mudar na época. Mas qual filme seu você daria para aquela Ana do começo? Se você tivesse que escolher um filme para ela ver? Lá atrás? Ah, não, sem dúvida o Que Horas é uma mudança, porque ali existe uma personagem rebelde, né. Todos os meus outros filmes são personagens abusados, né. São relações de abuso, né. O Durval, a mãe abusa dele, no A Uhum. Proibida a Glória é abusada pelo Paulo, no A Chamada a Cobrar, a mulher é abusada pelo bandido lá. E no Que Horas surge uma personagem rebelde, que é a Jéssica. E essa personagem acaba virando eu, né. Assim, o filme e todas essas situações que eu tive que enfrentar, me fizeram virar rebelde. Eu era uma moça boa, até o Que Horas. Só que depois eu não deu mais. Foi tanto que eu tive que explodir. Eu era uma Val, a vida inteira. E de repente eu virei uma Jéssica. E continuo virando, assim, não é um processo que acabou. Mas eu vi que eu era rebelde, eu não sabia antes. Então se eu mostrasse pra Ana lá do Durval Que Horas, não ia nascer, assim,
Em 2001 eu era Durval, que eu falo que o Durval é o Hamlet. Eu era o Hamlet, eu não tinha coragem de enfrentar as situações. Voltando a falar do Lula, sabe, essa coragem que o Lula tem, o que que é ser rebelde? É ter coragem de dizer: "Ei, isso é mentira. Ei, o rei tá nu. Ei, eu não vou entrar nessa conversa". Isso é Sim, mas coragem você olha total. pro Lula, naquele momento, foi o momento em que a coragem dele transbordou. Quem olha a tua vida sem entender o caminho que você chegou até o que horas, simplesmente reconhece a tua coragem. E, na verdade, foi o tempo que aquela coragem demorou pra eclodir. Sim, mas ela eclodiu não foi nem quando eu escrevi, foi quando depois, no lançamento, eu tive que enfrentar, enfim, a violência, entendeu, de todos os lados. Ali não dava mais para eu, de 2015 para frente, para eu aceitar apanhar calada. Aí, a partir dali, eu comecei a berrar. É, mas é isso, é total um paralelo. O efeito que o filme causou na sua vida foi o mesmo efeito que a personagem também Causou na história. exatamente. Então, mas eu também só entendi isso 2 anos depois, sei lá, falei: "Gente, a Jéssica fez nascer esse lado em mim". Eu mudei. E aí, se você vê minhas entrevistas da Proibido Fumar porque a Proibido Fumar já tem uma coisa de feminismo, da situação da mulher ali, né, já é uma mulher presa ao papel da Glória. Tanto que o nome dela é Baby, o nome dele é Max, já tá falando desses protocolos ali. Só que eu estava afundada, né, eu estava falando, mas eu ainda estava na lama. Hoje eu acho que eu saí dessa lama. Não sei a próxima, né. Mas essa exatamente eu saí. Até poucos anos atrás, 2 anos atrás, eu vivia no cercadinho de achar que uma mulher para ser completa tinha que ter homem. Isso é dramático, isso é uma castração. Você aprende que você é metade. É uma incompletude programada, né. Exatamente. Então, por mais que eu vivesse as coisas, se eu não tivesse numa relação e quase todas foram abusivas, ou seja, se eu não estivesse sendo abusada, eu estava incompleta. Ou eu era abusada ou eu estava incompleta. E aí, quando chegou no extremo dessa última aí, eu olhei e falei: "Não, gente, não quero mais, não pago mais esse preço. Não, 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 não". Entendeu? Esse preço aí não pago nunca mais. Aí, eu não sabia que ao decretar isso, eu estava decretando a minha completude. Então, hoje, não me importa se eu estou em relação ou não, eu estou inteira. Mas isso, olha, eu tenho 58 anos, então demorou, digamos, né. Esse seria o conselho que eu daria lá atrás. Você não precisa de homem. Você pode ter relações, claro, mas você não precisa deles para ser completo. Isso eu teria dito para mim com 15 anos. Enfim, é isso, é um processo, né, eu não ninguém tá sozinha, né. Assim, as mulheres estão evoluindo juntas, né. Esse caso de 2015 do Me Too, do Harvey Weinstein, é um marco histórico, né. O abuso sexual contra a mulher é uma constante, não há uma mulher que não tenha sofrido isso em alguma instância, em alguma idade, e que não se podia falar. Isso é uma das regras do patriarcado que eu não sabia. Não se pode denunciar abuso sexual, que você será banida, você será, escorraçada. E com a prisão do Harvey Weinstein, que começou a denúncia em 2015, abriu-se um precedente para as mulheres poderem ter a coragem de denunciar, né. E isso, a longo prazo, vai transformar o mundo. E essa coragem que as mulheres tiveram em 2015 com o Me Too, foi a que eu tive também, foi na mesma época. Eu me vejo como um ser histórico, não tem como falar lá atrás. Era outro ponto. Nessa conversa com a Ana, a gente viu como a consciência e seu senso crítico são suas maiores ferramentas na compreensão e na desconstrução dos papéis a que somos submetidos na sociedade, sejam eles de gênero, raça ou classe. Na visão da Ana, esses protocolos que a gente segue funcionam como uma prisão, porque influenciam a nossa maneira de pensar e de se enxergar. E quando ela quebra o protocolo que se espera de uma mulher e passa a ter um lugar de destaque questionando esse sistema, ela passa a ser violentamente atacada e quase pensa em desistir. E como no momento chave de uma trama, através da conversa com outras mulheres, a Ana traz para a consciência mais esse protocolo e começa ela própria a ser uma das desbravadoras desse novo caminho. E se o cinema para ela é essa ferramenta de transformação própria e da sociedade, a música, em contraponto, oferece um espaço de liberdade e de conexão com a sua sensibilidade.
E quando a sua visão crítica e a sua sensibilidade se juntam, a sua contação de histórias consegue transcender e aos poucos ir tirando ela do espaço limitado em que ela própria se colocava por causa desses protocolos. Suas histórias e seu talento vão avançando a trama das suas personagens, e também a sua própria, exigindo cada vez mais da sua coragem, mas trazendo cada vez mais realização profissional e pessoal. Eu aprendi com a Ana que o que a gente pensa em geral e sobre nós mesmos é resultado de várias camadas pré-programadas, que não necessariamente refletem quem a gente é de verdade, e que é possível se reconstruir com muito esforço e consciência para que a gente não precise se submeter a esses protocolos, que na maioria das vezes pasteurizam a nossa existência e desumanizam nossa relação com o outro. Em breve, vocês vão poder assistir o novo filme da Ana, O Clube das Mulheres de Negócios, que vai entrar em cartaz nos cinemas. Mas enquanto isso, você pode conferir vários dos seus filmes, como a Durval Discos, Alvorada e Que Horas Ela Volta, no catálogo da Globoplay. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.